Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo reine em cada coração. Amém? É muito bom estarmos aqui, depois de cantarmos este hino, dizer que o coração está aflito, né? Para alguns está aflito e frito, né? Passando por situações difíceis. Antes de nós podermos compartilhar a mensagem, temos algumas informações interessantes. Estamos no ano de revisão e nós estamos refletindo Josué, capítulo 3, verso 5, para esse ano: santifique-se, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vocês. Amém? Estamos fazendo essa revisão para experimentar essa maravilha que Deus já está fazendo no nosso meio. Não é verdade? Nessa jornada espiritual de 40 dias de revisão, nós temos como objetivo que cada mente, cada coração esteja envolvido com a palavra de Deus, esteja inclinado para a palavra de Deus, não apenas como ouvintes, mas como praticantes. E a campanha está sendo baseada nesse livro, Ídolos do Coração. Tinha acabado, mas já chegou mais exemplares, você pode adquirir hoje. Ele é fantástico, esse livro, aprendendo a desejar somente Deus. E nós temos essa semana o jejum. O jejum é tirar uma refeição do dia, só uma. Você escolhe o café da manhã, o almoço ou o jantar. E durante essa semana você vai falar: Deus, eu preciso derrubar os ídolos do meu coração. E aí então, você, nesse momento que você faz o jejum, você não vai aproveitar para tirar um sono, já que não vai comer, nem para assistir a televisão, já que também não está comendo, né? Não vai ficar na janela vendo a banda passar, não, né? Você vai orar, você vai pegar a Bíblia, você vai pegar o livro, você vai ler e você vai falar: Senhor, esse ídolo está aqui, e às vezes lendo nem o que está sendo comentado, mas vem a sua lembrança. E aí eu sei que você vai chorar, porque todos os ajustes de Deus na nossa vida requer fé, e para mudarmos temos crises. E essa crise ela acaba trazendo para nós dores de alma, abandonar determinados costumes, determinadas práticas. E não é fácil. Mas eu creio que vencendo isso, você vai poder perceber grandes mudanças na sua vida e fatores interessantes de que Deus vai fazer na sua vida. Bem, agora nós vamos compartilhar o capítulo 4, o grande transformador, que faz uma grande obra na nossa vida e faz coisas fantásticas. Se nós olharmos para o nosso passado, olhar para a nossa história, nós vamos poder perceber como Deus mudou a nossa vida. Às vezes, quando nós temos algumas pessoas que conhecemos, que têm vidas totalmente danificadas por causa da caminhada desse mundo, nós olhamos: puxa, o que pode acontecer com essa pessoa? Mas nós vamos ver hoje algo fantástico. A Bíblia narra uma história, Lucas capítulo 7, a partir do verso 36, narra uma história que tem 3 personagens importantes. São 4 personagens, mas tem 3 personagens importantes. Uma personagem é uma mulher que não tem nome, uma mulher amargurada, condenada pelo sistema religioso, uma mulher pecadora, uma mulher que
sofria na sua vida, tipo, fazia amor com um monte de homens, mas nunca viveu um verdadeiro amor. Uma mulher que não tinha paz na vida dela. Uma mulher que fazia o que não gostava. Muitas das vezes nós estamos rejeitando essas pessoas. Mas sabe, o pastor Edson Queiroz, ele hoje descansa na glória, mas uma vez ele percebeu que na avenida da igreja, começou mulheres pararem na esquina para seu trabalho. E aí então, ele falou, precisamos evitar que essa coisa cresça. Começou a orar e Deus deu uma visão para ele. Ele reuniu um grupo de mulheres e começou a orar por essas mulheres e com essas mulheres. E essas mulheres começaram a sair na madrugada com uma cesta cheia de biscoitinhos e uma garrafa de café. E ali elas começaram a dar um cafezinho para cada moça que estava na esquina esperando um cliente. E elas entregavam o biscoitinho com um papel, com um versículo bíblico preso, e elas falavam com um sorriso maravilhoso, Jesus te ama. E essas mulheres foram recebendo, e todos os dias elas foram entregando esse biscoitinho com café. Um belo dia, fizeram uma campanha de oração, alguns homens ficaram dentro do templo orando, todas as mulheres saíram com um convite. Nós não trouxemos o cafezinho para você hoje, mas nós temos um café para você. A primeira igreja batista quer dar um café para vocês. Todas elas foram. Algumas se banharam antes de ir. Café às 6 horas da manhã, elas estavam saindo do expediente de trabalho. E então elas chegaram. Algumas nem tomaram banho, vieram da maneira que estava na rua. Mas as irmãs acolheram de uma maneira bem especial. Com um fundo musical. Um grupo de irmãos orando lá dentro. E então o pastor deu uma mensagem. Várias mulheres aceitaram Jesus Cristo como Salvador. Amém? E cada uma delas confessaram como estava ali. Por que estava naquela vida? São vários fatores que não vamos entrar em detalhes, que levam as pessoas para essa vida. Essa mulher era uma delas. A Bíblia não narra o seu problema, mas, o que causou o seu problema, mas fala de uma alma secta, doente, amassada, amargurada. Quando eu cheguei a Jesus, eu também estava numa situação muito lamentável. Havia um fariseu, o segundo personagem dessa história. O fariseu, o homem que condenava, que aplicava a lei, que rechaçava aquela mulher, que destratava aquela mulher, e que não respeitou nem a pessoa de Jesus a quem ele convidou para um jantar. E duvidou do caráter de Jesus, da pessoa de Jesus. Se ele fosse profeta, ele saberia muito bem quem está tocando nele. Em outras palavras, ele estava dizendo assim, esse cara deve estar gostando da massagem que essa menina está fazendo no pé dele. Certo? Um homem legalista, cheio de rituais no seu coração, mas não tinha uma experiência com Deus, embora falasse muito de Deus. O outro personagem, Jesus, desrespeitado de uma forma incrível por aquele homem, mas respeitado, venerado, adorado por uma mulher pecadora. Ela ouviu falar que ele estava lá. Alguém contou, o movimento da cidade era diferente. Ela ficou sabendo, o que está acontecendo na cidade? Jesus está na casa de Simão. Ela foi correndo. Ela pegou o que tinha de melhor. Sabe por quê? Quando ela ficou sabendo que era Jesus que estava ali, o tesouro que ela tinha para ganhar era maior do que aquela economia que ela fazia para a vida dela futura no envelhecimento. E ela entregou tudo. Ela chegou por trás, aos pés de Jesus,
com suas lágrimas, lavava os pés de Jesus, com os seus cabelos, secava os pés de Jesus. Entende isso? Agora Jesus está ali, aquele homem condenando Jesus. Jesus, conhecendo o pensamento dele, Jesus conta uma historinha para ele. Tinha um camarada que devia R$ 500. Um outro devia R$ 50 mil. Eles não tinham como pagar. Aí, então, foram falar com o credor. E o credor perdoou os dois. Simão, quem você acha que ficou mais feliz, mais agradecido? O que foi perdoado por 50 mil, que devia mais. Muito bem. Eu cheguei na sua casa, você não me deu água para lavar os pés. Você não me deu o ósculo, o beijo. Você não me ungiu. Essa mulher não para de lavar os meus pés com as suas lágrimas. Ela está aqui o tempo todo chorando. Ela reconheceu a minha presença. Você não reconheceu a minha presença. Ela tem muitos pecados para serem perdoados. Não é que ele não tinha muito pecado, é que ele se julgava ter pouquinho pecado. Ele estava sempre na sinagoga, sempre com as escrituras na mão. E ele então se considerava um homem justo para condenar qualquer pessoa errada. Entendeu? Eu vou precisar puxar um pouquinho para cá. Está pingando bem aqui. E aí então, ele fala, perdoado estão os seus pecados. Mas olha só, tinha mais convidados nessa sala. E aí então, esses convidados começam a conversar, burburar entre eles. Ou murmurar, como o pastor falou hoje, as fofocas. Como que pecado? Quem é esse cara para perdoar pecado? Ele se acha, é um metido. Como perdoar pecado? E Jesus fala, olha, a tua fé te salvou. Bom, foi melhor essa situação. O versículo de número 38 do capítulo 7 diz: e se colocou atrás de Jesus, a seus pés, chorando, começou a molhar os pés com as suas lágrimas, depois os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e ungiu com perfume. Você poderia imaginar essa cena? Você consegue desenvolver essa cena na sua mente? Uma pecadora, humilhada, machucada, adorando, ofertando, reverenciando a pessoa de Jesus. No livro, a autora usa uma expressão, ela fala assim, essa mulher derramou o seu perfume, porque Jesus tinha lhe dado um novo tesouro, a vida e o coração purificados e um relacionamento com Ele. Quando passamos por esse processo, aonde experimentamos, a Charles Studi falou, se Jesus é Deus e Ele morreu por mim, quem pode, o que pode Ele, o que impede de eu fazer por Ele o que é necessário ser feito? O problema nosso é que o que separa nós de Deus são 30 centímetros. 30 centímetros separa nós de Deus. Não. 30 centímetros. Legalismo, amor. É isso. 30 centímetros. Tem muitas coisas, mas não tem nada. O testemunho aqui, no momento de louvor,
A menina ficou cega. Ela não reclamou por ter ficado cega, porque Deus deu uma visão muito maior para ela. Hoje de manhã eu chorei demais com esse testemunho. Quantas pessoas por qualquer coisa reclamam demais? E até cobra de Deus. Será que você não está vendo que eu estou sofrendo? A gratidão por um coração transformado é maior por tudo que nós podemos guardar na cabeça, na nossa mente. Essa faz toda a diferença. Essa triste história dessa mulher mostra 3 momentos. O momento do seu passado amargurado e sofrido, o antes. O momento do encontro com Jesus, o durante. E o momento depois desse encontro de Jesus, a transformação, o presente transformado, o presente que dá novidade de vida a cada dia. Quem que pode fazer essa mudança? É o Espírito Santo, o poder incompreensível. Nós não podemos entender como o Espírito Santo muda. Assistindo o casamento ontem, eu chorei, chorei de novo. Eu vi a alegria do Tiago. Eu não sabia que o pai dela era pastor, da Ana Maria. Ana Paula, quando o pastor falou, eu quero chamar o pastor, o pai da Ana Paula, para fazer oração, eu comecei a chorar de novo naquele momento que eu imaginei, Senhor, ele é um servo do Senhor, pastor, ele sofreu muito. Quanto tempo esse homem não viveu orando pelo restabelecimento da família, da casa da filha dele? E passou tudo isso na minha cabeça. E eu vendo ela cantar e ele esperando ela cantar, eu olhando para o semblante dele, eu imaginei que Deus falou para ele, hoje eu estou completando essa parte da obra na vida da sua filha, respondendo à sua oração. Sabe quem faz isso? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz essa obra. É Ele quem transforma. É Ele quem muda. E você vai me perguntar então, como o Espírito Santo trabalha assim? Olha, eu não sei. Mas eu sei dizer como Ele age na nossa vida, levando-nos aos pés de Jesus, transformando a nossa vida. Em primeiro lugar, você pode completar aí, o Espírito Santo nos torna santo, nos ensinando a glória de Cristo. João 16,14 diz, Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. A principal tarefa do Espírito Santo é revelar para nós a glória de Deus. Quando nós olhamos para as manifestações de Deus, as coisas lindas de Deus, é o Espírito Santo que mostra isso para nós, aí isso tudo faz uma diferença muito grande na nossa vida. O Espírito Santo é que nos faz entender a pessoa de Jesus Cristo, o sacrifício dele, o amor dele por nossa vida. É obra do Espírito Santo em nós, não é o seu intelecto, não foi a pessoa que te apresentou de uma maneira eloquente. Não, quem faz a obra dentro é o Espírito Santo. Provavelmente você já teve momentos de ser impactados pela ação do Espírito Santo. Talvez num culto doméstico, num momento de cântico, como foi um pouco antes que nós fizemos, numa leitura bíblica sozinho em sua casa, em alguma situação, o casamento de ontem do Tiago, aquilo foi impactante. Sabe por quê? É o Espírito Santo. É Ele que age, é Ele que trabalha. São coisas simples que fazemos aqui, mas o Espírito Santo, Ele faz coisas maravilhosas dentro de cada um de nós. Segundo, você pode anotar aí, o Espírito Santo nos torna santo quando nos mostra a cruz, quando podemos ver a cruz. E quem nos mostra a cruz, vivemos a vida, crescemos, muitos de nós viemos do catolicismo, todas as casas católicas, minha família toda tinha crucifixo, tínhamos esse hábito familiar. Mas quando a verdadeira cruz de Cristo, a cruz do Gólgota, ela é apresentada, nós entendemos o quanto somos pecadores. Sabe por quê? É obra do Espírito Santo. É Ele que nos mostra essa verdade.
quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em mim, da justiça porque eu vou para o Pai e vocês me verão mais. E do juízo, não me verão mais, perdão. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Amém? O Espírito Santo, ele mostra a cruz e ele tem essa missão de convencer do pecado. Anota aí, convencer do pecado. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Romanos 8:32. Ele nos convence da justiça. Anota aí, preenche aí, justiça. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro 1:3. Ele nos convence do juízo. Em breve, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Amém? É isso, devemos crer na vitória de Jesus Cristo. Jesus venceu o pecado. Jesus venceu a morte. Não temos mais dano com a morte. Terceiro, anota aí, o Espírito nos torna santo, escrevendo suas palavras em nosso coração. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará de toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, ele anunciará o que estará por vir. É o Espírito Santo que identifica a palavra de Deus em nossos corações, as necessidades da palavra de Deus. O Espírito Santo nos ajuda a entender a verdade, fazer conhecer. É Ele quem nos muda, é Ele quem vai trabalhando em nossa vida, fazendo com que cada dia vamos abandonando os ídolos que temos. Quarto, o Espírito Santo nos torna santo, inclinando os nossos corações para adorar. Nós somos levados a essa adoração, ajudados pelo Espírito Santo. Que o Senhor, nosso Deus, esteja conosco e faça com que de coração nós voltemos para Ele, a fim de andarmos em todos os seus caminhos, obedecendo aos seus mandamentos, decretos e ordenança que Deus que deu aos nossos antepassados. 1 Reis, capítulo 8, versos 57 e 58. Em quinto lugar, o Espírito Santo nos torna... O Espírito Santo nos convence quando somos... o Espírito Santo nos torna santo, nos convencendo que somos filhos de Deus. Convencendo, anota aí. Ele nos convence que somos filhos. Ele nos convence que estamos ligados nele, pertencente a ele. Você pode perceber uma coisa, você é filho de Deus. Olha só, pois vocês não receberam um espírito que o escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai. Abba é uma palavra que dá sentido de carinhoso, carinho, papaizinho querido. Um papaizinho nosso. A criança, quando o pai chega em casa, meu papai chegou, meu papaizinho, assim. Então, esse espírito nos ajuda a falar, papaizinho querido, no nosso relacionamento com Deus. Quando nós duvidamos dessa verdade, a tendência é ir para os braços do ídolo, porque não cremos nessa paternidade, nessa bênção especial que recebemos, na ação do Espírito na nossa vida. Você pode pensar assim, um certo tempo eu tive um problema, eu lembrei. Um camarada chegou para mim e falou, eu estava corrigindo uma pessoa que estava agindo de uma forma errada. E eu fui falar com ele, eu falei, rapaz, isso daí não está certo não, dá licença, sai daí. E ele pegou e falou assim, você sabe de quem eu sou filho? Eu falei, se você soubesse de quem eu sou, você não falava nada. Você ficava quieto,
que seja lá quem for seu pai, até o presidente da República, o meu pai tem diferença. Certo? Eu sou filho do Criador dos céus e da terra. E qualquer pai no mundo foi feito pelo meu pai. Amém? Não interessa de quem seja, você vai repreender alguém, você sabe quem é o seu filho? Não procure nem saber o meu, porque se você procurar saber o meu em relação ao seu, o seu sai perdendo. Fim de papo, passa a regra e fecha a conta. É dessa forma. Porque o meu Deus, o meu pai fez o seu pai. Está querendo dizer que o meu avô é seu pai, você é irmão do meu? Não, não. O meu pai é o Criador dos céus e da terra. Amém? Esse é o seu pai. Acredite, Deus é fiel. Acredite na fidelidade dele. Olha 1 Coríntios 3, 10, 13 e 14. Não sobreveio a você tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhe providenciará um escape para que possam suportar. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Perdão, eu pulei o ponto 6. O Espírito nos torna santo quando nos ensina a orar. Ensina a orar, anota aí. Presta bem atenção, às vezes tem pessoa que fala, mas eu não oro porque eu não sei. Mas ninguém sabe mesmo, nem eu, nem o pastor Fernando. É Ele que nos ensina. A hora que você dobra o joelho, da dependência dEle, vem dEle. Até nisso, Ele ajuda a gente em tudo. Vê que coisa maravilhosa. Ele nos ensina. Tenha certeza da nossa glorificação final. Romanos 8, 29 e 30 diz, pois aqueles que de antemão conheceu também, os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que eles sejam o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Amém? Olha que coisa fantástica. Está na hora de nós deixarmos esse Espírito transformador agir em nosso coração. Entenda e guarde sempre essa verdade no seu coração. Jesus, Ele não nos deixou órfãos. Ele mandou o Espírito Santo, o alós. Quando Jesus fala, eu enviarei o outro Consolador, Ele não está dizendo uma outra pessoa, porque Jesus, Espírito Santo, Deus é um. A manifestação é diferente. Deus Pai Criador, Deus Filho Salvador, Deus Espírito Santo Consolador. Quando Ele fala enviarei outro, outro não é outra pessoa. Eu sou uma pessoa, o pastor Fernando é outra. Mas quando Jesus disse o outro é o outro eu, alós, o outro eu. Jesus, Deus, na pessoa do Espírito Santo, envolvido com a nossa vida. É precioso demais deixar o Espírito Santo influenciar minha vida, sua vida, nós deixarmos Ele conduzir os nossos passos. Termos um coração rendido. Abrace esse desafio. Aceite esse desafio. Viva esse desafio, destruindo ídolos e resistente aos outros que querem chegar. Viva a grandeza do poder de Deus. Quero que você curva a cabeça, os irmãos da música, por favor. O Espírito Santo é quem faz a obra. Não é um programa da igreja. Não são os cultos em si, as cerimônias em si, os rituais em si. Não, não são. É a ação da presença dEle. É a ação do poder dEle. Há muitas coisas que sofremos porque não damos espaço para o Espírito Santo. Não damos a atenção para o Espírito Santo em nossa vida. Ele quer fazer algo fantástico na sua vida. Ele tem coisas especiais para revelar de Jesus para você. Às vezes não nos encontramos.
Às vezes não entendemos determinadas coisas. Não é porque nós não temos capacidade para certas coisas, não. É porque às vezes endurecemos o nosso coração. Às vezes os ídolos, eles ganham uma posição que regem, dominam e impedem de vivermos o melhor de Deus. E nesse momento você pode estar pensando: o que seria o meu ídolo? Deus, eu sempre crio no Senhor, eu oro, mas quais são as coisas que fazem você resistir a determinadas posições na família, determinadas situações na empresa, determinadas situações até na igreja? Tem algo que fala mais alto, tem algo que te segura, e nós sabemos disso, as nossas escolhas. Às vezes são coisas que adotamos, adquirimos, fatos que aconteceram e que regem a nossa vida. Aquela mulher pecadora não aguentava mais, os ídolos que a escravizavam. Mas aquele Simão também, ele não aguentava mais. Ele era um homem condenador, juiz. Sabe, aquela mulher, ela tinha um desejo de mudar. O que faz Deus sorrir, o que faz Deus se encantar com o homem, é quando o homem não aguenta mais viver naquilo que ele está vivendo. Quando Deus olhou para Noé, Deus sorriu porque sabia que Noé ia aceitar o desafio dele. Se você não aguenta mais viver na superficialidade, na indiferença, viver numa casa, Deus está sorrindo para você. Você pode dizer para Ele agora: Deus, eu não aguento mais a situação do meu casamento, a situação do meu trabalho, a situação do meu vizinho, a situação que eu estou vivendo agora. Eu não aguento. Mas eu quero dar o melhor de mim para o Senhor, o melhor do meu tempo, o melhor dos meus bens, o melhor do meu ser, o melhor de tudo meu. Eu quero entregar para o Senhor. Eu quero viver essa transformação dia a dia. Eu quero essa transformação para mim agora. Em nome de Jesus. Se você fez essa oração comigo, se você orou dessa forma, aí onde você está, fica em pé, por favor. Se você fez essa oração, você só fica em pé. Eu quero essa transformação para a minha vida. Amém. Glória a Deus. Eu vou orar por você que ficou em pé. E creia, chore, lave os pés de Jesus, espiritualmente falando. Enxugue-lhe os pés. Imagine agora Jesus à sua frente. E você então lavando os seus pés. E você poder ouvir dele: seus pecados estão perdoados. Eu creio que uma alegria muito especial vai abraçar o seu coração. Porque esse é o desejo de Deus, dar a você o real sentido da vida. Pai querido, eu quero suplicar do Senhor essas bênçãos para essas vidas, Senhor. A alegria do Senhor no coração deles, vencendo o que machuca o coração deles, o que destrói os sonhos deles, as expectativas de caminhada, que as barreiras que impedem de servir o Senhor melhor caiam por terra em nome de Jesus, e que prevaleça o teu poder, a tua graça e o teu propósito, para a honra e glória do teu nome, edificação da igreja e salvação daqueles que ouvirão os testemunhos. Pois é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Podem aceitar-se. Pastor, por favor.